Minutos. Vamos então começar aqui com as perguntas. Chico, vai lá. Boa tarde, Léo. Chico Moedas, Cazé TV. Cara, no lance do gol do Mbappé, queria que você passasse um pouco sua visão ali dentro do campo, né? O Casemiro perde a bola. Você tem 1 segundo, nem sei se 1 segundo para reagir. Queria entender ali sua tomada de decisão e você falasse um pouquinho para quem está em casa entender esse momento ali dentro do campo. Bom, o lance do gol, um momento, como você falou, muito rápido e diante de um dos maiores jogadores da atualidade, um dos maiores jogadores em questão de velocidade também. E é um momento ali muito, muito rápido também e acredito eu que o nível que os jogadores da França se encontram nesse momento é um nível bem alto e deu para sentir isso dentro de campo em alguns momentos. E ali, questão de detalhe, eu acho que a gente poderia ter feito melhor, de repente, um movimento corporal melhor ou tá um pouco mais fechado, eu e Bremer. Mas, infelizmente, aconteceu esse lance e a gente sabe que qualquer detalhe que a gente desse ali para esses jogadores de frente que são fatais. E foi assim, agora é corrigir esse detalhe que teve, um detalhe que saiu o gol da França, né? Então a gente tem que corrigir, porque tem muita coisa ainda pela frente. Oi, Léo, boa tarde. Aqui, tudo bem? Carlos Gil, Globo, Sport TV. Léo, quando saiu a convocação com o Magalhães e com o Marquinhos, naturalmente são 2 jogadores que vêm atuando, são titulares. Imagino que na tua cabeça, vou para lá, vou mostrar meu trabalho, mas claramente existe uma zaga ali já formada e quero mostrar o meu serviço, seja no treino ou com alguns minutos em jogo. As contingências te levaram a ser titular e jogar 90 minutos. Agora, o que tudo indica, o Marquinhos terá condições de voltar. Eu queria saber da tua expectativa de ter mais minutos, de voltar a ser titular, gostei, quero mais, sabendo que é a última oportunidade de mostrar em campo na seleção, porque você vai continuar a jogar pelo Flamengo, mas na seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo, e você aí está entrando na reta final para disputar uma vaga. Obrigado. Bom, desde quando eu vim para cá, eu já sabia dessa possibilidade de ter minutos, então não foi nenhuma surpresa para mim. Tinha em mente que poderia sim jogar em algum dos 2 jogos. Veio no primeiro e assim, acho que independente de quem estiver dentro de campo ali, Marquinhos, Magalhães, Bremer, Ibañez, Danilo, eu acho que todos estão fazendo o seu melhor e preparados para fazer o seu melhor pela seleção, pelo povo e com certeza eu quero sempre estar jogando, quero sempre estar fazendo o meu melhor para essa camisa, fazendo o melhor pelos meus companheiros. Não foi a estreia dos sonhos, não, mas eu acredito que estou tranquilo e vou seguir trabalhando para que eu possa ter mais minutos. Wellington Campos, estou aqui na sua frente, da Rádio Itatiaia. Você é um cara muito franco, suas entrevistas são muito boas, e o Ancelotti já falou para ele que serviu esse amistoso. E para você e para os companheiros, o que vocês falaram, o que vocês analisaram? É que às vezes a gente fica muito em cima da derrota, mas em campo, como disse você, e é verdade, uma seleção pronta da França para a Copa do Mundo. Que estágio nós estamos? Bom, então estamos a um passo a um amistoso da Copa, última convocação, algumas coisas para serem ajustadas, que serão com certeza pelo nosso técnico, mas acredito que ali dentro de campo ali eu tive uma sensação muito diferente dos jogos do Brasil, a intensidade, o nível de entrosamento de uma das melhores, se não a melhor seleção do mundo. Então, o que deu para me perceber foi isso, um jogo muito rápido, muito dinâmico e de muito entrosamento da equipe adversária. Léo, aqui à sua direita, Luiz Fabiano, da Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Aqui. Sobre
2 lances pontuais do jogo. Você toma um cartão amarelo ainda antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Queria saber se aquele cartão condicionou muito a sua atuação tentando parar o ataque da França e também sobre a iniciativa de bater uma falta perigosa na reta final. Foi um lance muito comentado no Brasil. A gente sabe que você por vezes bate no Flamengo, mas de onde partiu a iniciativa para chamar a responsabilidade no momento daqueles? Obrigado. Bom, é verdade que eu estive nos 2 lances dos gols da França. Sou defensor, tem que estar ali mesmo para defender. Mas o cartão não condiciona meu jogo. Eu continuo jogando da mesma maneira. Logo no começo do segundo tempo eles têm um jogador expulso, então a gente tem mais a bola, tem mais, eles ficam menos com a bola e isso faz com que a gente jogue mais ofensivamente, né, do meio para frente. Mas eu acho que, cara, o segundo tempo foi muito isso. O primeiro tempo é verdade que a gente jogou no bloco médio ali e a gente não neutralizou muito algumas jogadas deles, mas eu acho que para uma estreia o saldo foi bom, deu para tirar essa ansiedade de primeiro jogo. Léo Pereira, o Paraná te abraça. Aqui. Em janeiro eu escrevi um artigo para jornal, falei na televisão e gravei um vídeo dizendo que a hora de Léo Pereira. Muita gente duvidou e achou que eu estava meio louco da cabeça, que eu estava adiantando as coisas. E agora você veio, e eu tenho o prazer de vê-lo na tribuna, aí ao lado do nosso querido Fábio, trazendo alegria para o Paraná. Com certeza o povo do Paraná está orgulhoso do que você fez até aqui, porque, afinal de contas, ela é de Santa Felicidade, né? Trieste, Atlético, Guaratinguetá, Náutico. Como foi essa saga do nosso Léo Pereira para chegar até a seleção brasileira? Bom, feliz por representar não só o Brasil, mas o estado do Paraná e Curitiba também, né, que é a minha cidade natal. É um ponto importante, um ponto de uma virada de chave, de repente, na minha trajetória no futebol, que foi o Trieste, um clube formador de Curitiba, para quem não sabe, e onde me deu, de repente, a gente fala muito da oportunidade de representar o Brasil, o Flamengo, enfim, são coisas que aconteceram durante a minha carreira, mas o Trieste foi a equipe formadora que fez, eu acho que uma diferença na minha adolescência que eu vou ser grato para o resto da minha vida. Eu fico até meio emotivo assim de falar, mas é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas no momento de dificuldade minha e da minha família, na época eu tinha 12 para 13 anos, era de Curitiba e o Trieste não aloja jogadores que nascem em Curitiba, então bom, eu tinha minha casa naquele momento e, enfim, vou tentar resumir que é uma história bem longa, mas a casa da minha mãe pega fogo nessa época e o Trieste abre as portas para mim, aloja um jogador de Curitiba que não era para estar morando lá nessa época, então, e era uma época complicada. Eu tenho duas irmãs que são especiais e foi um período de muita dificuldade porque eu tinha que cuidar delas e intercalar entre cuidar delas e treinar. Então, desde novo eu tive essa responsabilidade como um dos irmãos mais velhos da minha família. E sou muito grato pelo Trieste, Atlético Paranaense, Guaratinguetá, Náutico, Orlando City também, onde tive uma passagem breve, mas eu queria só falar desse momento que foi um detalhe importante na minha vida e sempre vou ser grato ao Trieste. Léo aqui. Eduardo Silva, no canal Fui Lance. Primeiro, parabéns pela história. Muito bacana ouvir isso. Humanizar o jogador, né, que muitas vezes é feito só como máquina, erro e acerto o tempo todo. Bacana pela história, parabéns. Segundo, Léo, você está acostumado a jogar num time que 95% dos jogos tem a bola, 95% dos jogos propõe o jogo, e você joga no nível sul-americano, que é sempre um tema muito discutido do futebol mundial. Você enfrentou agora, há dias atrás, talvez o ataque mais poderoso do mundo de seleções, mesmo o Mbappé não estando 100%, ele começa jogando. Queria que você falasse da diferença de enfrentamento,
O que muda para você não ter a bola o jogo todo e ser atacado por um confronto de top mundial? Um abraço, boa sorte, bom jogo. Valeu, irmão, obrigado. Bom, você resumiu bem, é um dos ataques mais letais e positivos do mundo. Bom, é um pouco diferente a forma com que eu jogo no Flamengo e aqui, mas não é novidade, a gente é zagueiro, eu estou preparado para defender o tempo inteiro. A partir do momento que é me pedido algo sem a bola, eu tenho que estar pronto e preparado para fazer aquilo com maestria. Então, defender e não jogar com a bola também é uma parte do jogo que é gostosa para a gente. Eu tive jogos pelo Flamengo em que partidas que foram um dos melhores jogos meus vestindo a camisa do Flamengo sem a bola, que a gente teve o privilégio de sempre estar disponível para marcar, desarmar, e acho que até o jogo contra o Racing, que a gente está com a menos. Enfim, agora pela seleção é um privilégio muito grande estar ali dentro de campo e poder defender e ter esses enfrentamentos que são importantes. Eu acho que estou num processo, no início de seleção brasileira, e quero evoluir, continuar evoluindo, aproveitar ao máximo cada oportunidade, cada conversa aqui dentro de campo, aqui dentro da seleção, seja com o staff, com o Ancelotti e com os jogadores. Leo, aqui Kiyomi Nakamura, TBS do Japão e Easy News. Quando você vestiu a camisa do jogo da seleção, ou quando teve aquela preleção no vestiário, ou quando está cantando o hino do Brasil, qual imagem passou na sua cabeça e você conseguiu cantar hino também? Bom, é uma felicidade, não cabe... A felicidade não cabe no peito. Consegui cantar o hino. Era um momento que eu queria muito, desejava muito. Como eu sempre falei, o sonho de todo atleta brasileiro é representar o nosso povo, o nosso país. E vestiário, eu acho que com a idade e com a mentalidade que eu tenho hoje, eu consigo aproveitar e visualizar e desfrutar de cada momento como se fosse único, e é único mesmo. Então, fiquei muito feliz por cada momento com o vestiário, vestindo camisa de aquecimento, minha chegada aqui também, tendo os primeiros contatos com os jogadores e com a comissão. Então, estou tentando aproveitar ao máximo cada momento aqui, porque isso é valioso demais, para poucos. Léo, aqui, Rodrigo do canal Vamos. No ano de 2025, você viu todos os seus companheiros ali de zaga do Flamengo, então Danilo, Alexandro, Léo Ortiz, sendo convocados para a seleção. Esse tempo foi passando, você fez um baita ano de 2025, foi muito campeão. Chega 2026, você começa em altíssimo nível e chega finalmente a sua chance. Eu queria que você falasse como foi esse processo, assim, de você não desanimar nessa busca por uma convocação na seleção brasileira, buscar a sua chance de estar aqui e essa chance ter chegado faltando tão pouco tempo para a Copa do Mundo. Bom, sempre foi um privilégio, uma honra jogar e estar com jogadores de seleção brasileira e de outras seleções no Flamengo. E eu sempre fui muito curioso e sempre perguntei muito sobre como era estar aqui, como era o dia a dia. E, cara, é simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico você estar aqui, você estar desfrutando e conversando com multicampeões, com um técnico que é tantas vezes campeões. Então, como eu falei, eu tento aproveitar ao máximo esse momento e evoluir. Eu acho que eu tenho muito ainda para conquistar e para entregar. Então, eu acho que esse é o meu objetivo. Léo, aqui Tomer Savoy, X-Sports. Indiscutivelmente são um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. Já foi convocado para a seleção sub-17, para a sub-20. É a sua primeira oportunidade mesmo na seleção principal. Você é um cara que ganhou muitos títulos, né? Teve muitas conquistas recentemente. Em que prateleira você colocaria a conquista de ter
sido convocado para a seleção agora? Você falou um pouco de como foi o dia a dia, mas em que nível você colocaria? Qual o nível dessa conquista? Obrigado e parabéns e bom jogo. Bom, é imensurável. Com certeza, o jogo passado foi um dos jogos mais importantes da minha carreira, se não o mais importante. E a gente comentou antes do jogo começar, do amistoso, né? Começar, que seria um jogo, uma final para nós, e para mim não foi diferente. Eu acho que eu considerei também como um dos jogos mais importantes da minha carreira, porque eu sabia da dificuldade, da responsabilidade que era jogar aquele jogo. Mas, por outro lado, também com a mente limpa, sabendo que eu tinha que fazer aquilo que me trouxe, que me levou até vestir essa camisa. Então, foi isso que eu tentei fazer e aproveitar durante esse jogo, e, com certeza, foi um dos jogos mais importantes da minha carreira. Tudo bom, Léo? Felipe Killing aqui da TV Bandeirantes. Há menos de 3 meses para a Copa do Mundo, cada seleção está num estágio. O Brasil pegou uma França já pronta e o Brasil está em construção. Mas tem também muitos desfalques, muitas caras novas. Mas, levando tudo isso em consideração, você acha que agora o jogo contra a Croácia ganhou um outro peso? Todo jogo tem um peso importante para a seleção. A gente vai tratar todos os jogos como uma final. Não, como eu falei na resposta anterior, não existe jogo amistoso para a gente. A gente quer mostrar, porque a gente sabe que pode ser, de repente, a última oportunidade de repente, estar numa lista final de Copa. Então, a gente vai com a mesma responsabilidade, a mesma entrega que a gente tem tido nos últimos jogos. E a gente vai sim muito forte para a gente conquistar essa vitória, que vai ser muito importante para a sequência. Léo, boa tarde. Gabriel Reis, Revista Placar. A gente teve um gol seu de falta na véspera da convocação. Eu queria que você falasse um pouco da importância, né, de um jogador que saiba bater falta. E te perguntar também se você está treinando aqui também na seleção um pouco de falta. E tem até, inclusive, o Maestro Júnior aqui, que, né, um grande professor também. Quem que você sempre teve como inspiração? Bom, a gente tem muitas e muitas referências dentro do Brasil e fora, de muitos jogadores que são maestros na cobrança de falta. Desde Júnior, Ronaldinho, Zico, Messi. Você pode fazer uma lista que ela vai ser muito longa, mas eu tive um grande período de aprendizado também com o Davi Luiz no clube, que me ajudou muito nesse processo de bater falta, até porque eu não era cobrador, então ficava um pouco acanhado, até por ser zagueiro. Mas ele foi um dos caras que me ajudou também nesse aspecto, e falava que eu tinha que treinar, porque eu tinha uma certa precisão e poderia ajudar o time. Então foi o que eu fiz, e tento fazer sempre que eu posso. Tento ajudar, tento treinar, e tem que treinar ainda muito mais para que eu possa contribuir de alguma maneira. Léo, aqui no fundo, no meio aqui, Monique Danello, TNT Esportes. A gente sabe que numa defesa com tantos desfalques para um cara que está chegando agora como você, talvez seja até mais difícil de se encaixar do que numa defesa que já estivesse em funcionamento. Você jogou com Wesley na lateral direita no primeiro jogo, que é um cara que você já conhecia, e hoje a gente viu pelo menos o Ancelotti no início de trabalho ali usando o Danilo na lateral. Quanto isso te ajuda num processo, né, desse momento que você está chegando, que é uma defesa toda modificada, ter esses caras que já trabalham com você e que você já tem algum entendimento tático? Bom, é importante ter o Danilo próximo, dentro ou fora de campo. É um cara que sempre está tendo conversas muito interessantes, sempre voltada para o melhor do grupo. Então, não sei qual que vai ser a linha de 4 ou quem vai jogar, mas é importante ter um jogador desse calibre sempre ali do nosso lado, ajudando e mostrando os caminhos que de repente a gente pode fazer que vão dar certo.
Então, e a gente tenta aproveitar ao máximo, porque é um cara que é multicampeão, um cara muito experiente. E assim como vários jogadores ali da linha de defesa, também tem experiência, e eu acho que a gente tem essa facilidade também de, por mais que seja a primeira vez que a linha de 4 jogou e é a primeira vez que a gente está treinando junto também, alguns jogadores, a gente tem essa facilidade de se adaptar o mais rápido possível e fazer aquilo que o Ancelotti pede. Última. Aqui, Léo, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Queria que você pudesse falar sobre como tem sido para você esses dias aqui com a seleção, com os jogadores, além dos jogadores que você já tem um convívio, mas deu para ver ali também, a CBF até postou um vídeo seu com o Luiz Henrique. Como é que tem sido essa troca com eles, com o Ancelotti também, que é um técnico multicampeão, e se você já passou pelo trote, na verdade, não só você, né, mas vários, porque são vários, né? Não passei pelo trote ainda, acredito que seja hoje. Cara, te falar, galera, a gente tem um grupinho bom ali, né, de novatos. Eu acho que são o quê? Uns 5, 6. Então a gente está tentando se ajudar, ó. Quando alguém contar uma piada, todo mundo dá risada. Vamos junto. Cantou a música, bate na palma da mão também. Vamos embora, todo mundo junto. Estamos tentando se ajudar. Mas assim, estou tentando, e acho que estou conseguindo, estou aproveitando cada momento aqui. Era um sonho de criança, como já falei em algumas entrevistas e postagens. E não é mentira. É um sonho estar aqui. Estou aproveitando cada momento. Desde o momento que eu cheguei no quarto e recebi o material de treino, eu fiz questão de filmar, porque é um momento único e especial e que eu vou passar, de repente, para os meus filhos e depois para os meus netos. E, cara, estou tentando desfrutar ao máximo. Estou muito feliz mesmo. Estou tentando também extrair ao máximo desses jogadores fantásticos que a gente tem, como Vini, Rafinha, Casemiro, entre outros, que são multicampeões. E também tentando extrair ao máximo da comissão do Ancelotti, porque ele é diferente. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Daqui a pouco, o Igor Thiago. Então vamos lá, pessoal. Começando agora aqui a entrevista coletiva do Igor Thiago, mais um novato na seleção, 24 anos, jogador nascido no Gama, no Distrito Federal, atualmente no Brentford, da Inglaterra, 19 gols nessa temporada da Premier League. Bem-vindo, Igor. Pode começar. Igor, boa tarde, Caio Mota, Globo Esporte. Queria que você fizesse uma autocrítica da sua estreia, o que você achou, depois você viu os vídeos e tudo mais. E você tem uma característica e uma função em que praticamente só você desempenha aqui. Até que ponto isso te dá uma autonomia de entender que, se você cumprir o teu papel, você fica mais próximo da Copa do Mundo? Obrigado. Boa tarde. Cara, fazendo uma autocrítica assim, do meu jogo, acho que fiz uma boa partida, acho que eu entrei bem com aquilo que o professor pediu para mim fazer dentro de campo, pressionar, estar dentro da área, eu acho que fiz bem meu papel. E acho que é isso, assim. No segundo tempo a gente foi mais agressivo contra a França. Então, acho que fui bem. Obrigado. Aqui, Igor. Boa tarde. Jonathan Santos, canal BTB Esporte. A gente pôde acompanhar na sua chegada, você contando um pouco a sua história, a hoje chegar a ser um dos artilheiros da Premier League, disputando ali com o Haaland. Queria que você falasse qual é a sua inspiração no futebol brasileiro, até para você poder estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Cara, a minha inspiração sempre foi o Ronaldo, né? Um grande jogador, não tive a oportunidade de ver ele jogando, mas com alguns vídeos também, vendo ele jogando, é uma inspiração para mim.
poder estar aqui, poder vestir essa camisa é algo que sensacional para mim. E espero também poder dar um pouco de alegria também para o brasileiro, assim como ele deu muitas alegrias para nós. Igor, tudo bom? Boa tarde. Aqui, Pedro Cunha. Você não esconde a tua felicidade de estar na seleção brasileira, até no papo que você deu para a CBF, a maneira que você se porta nos treinos, até na coletiva, o sorriso no rosto que você fica quando recebe cada pergunta. Como é que foi para você o momento de entrar no vestiário e ver a camisa da seleção brasileira com o teu nome? Obrigado. Cara, foi a maior realização da minha vida, assim, poder vestir essa camisa, ver meu nome com a camisa da seleção, é algo que só vivia isso em sonhos. E graças a Deus, Deus tornou realidade poder estar aqui, poder estar dividindo o vestiário com grandes jogadores. E é uma inspiração para mim também, ver também eles no dia a dia. Isso me impulsiona ainda mais para eu poder fazer um excelente trabalho durante a minha carreira. Igor, tudo bem? Guilherme, da TV Globo, do Sport TV. Internamente, vocês, jogadores, conversando depois do jogo contra a França, como vocês avaliam esse jogo contra a Croácia? Que tipo de postura a seleção brasileira precisa ter? Que tipo de resposta que a seleção brasileira pode dar diante da Croácia, levando em consideração o jogo contra a França e também que é o último jogo antes da convocação final para a Copa? Cara, assim, isso nos mostra que a gente precisa ser mais agressivo, né? Que a gente precisa confiar mais na gente, que a gente tem um grupo com potencial grande, gigantesco, então, assim, explorar mais esse lado de agressividade, de se impor também, porque a nossa camisa é gigantesca. Então, acho que o segundo tempo mostrou mais esse nosso lado, de que a gente não deve temer ninguém, as pessoas que devem temer a gente. Então, eu acho que é isso. Igor, boa tarde, cara. Igor Rodrigues, da Casé TV. Se a gente parar para olhar, né, a minutagem do ataque da era Ancelotti, praticamente são 4 atacantes mais móveis, né, com mais minutos, e pegando só quem é camisa 9, uma minutagem menor, até pelo estilo que prefere de partida, né, o Ancelotti. Olhando isso, né, como que ele fala com você? Assim, o que você conseguiu extrair até agora da comissão técnica? O que ele quer de um camisa 9, talvez uma mudança no meio do jogo? E o que te faz acreditar que você pode ser esse cara, que você pode mudar um jogo para a seleção brasileira, caso entre e mude esse quarteto ofensivo mais móvel que ele gosta de usar? Obrigado, velho. O que ele pede, basicamente, é para que a gente seja mais agressivo, né? Acho que eu consigo entregar isso também, com o meu estilo de jogo, ser mais agressivo, ser mais agudo, incomodar bem a zaga adversária, com pressão, com bola nas costas. Então, ele pede mais esse impulsionamento físico dentro da área, movimentação. Eu acho que eu posso entregar isso bem com as minhas características. Obrigado. Igor, aqui Tomer Savoia, X Sports. A gente transmite muito o jogo do Brentford, então muitos gols seus. E eu fui pesquisar um pouco da sua história, né? Vi que você começou um pouco mais tarde no futebol, já foi servente de pedreiro, gari, trabalhou entregando panfleto no supermercado e hoje está na maior seleção do mundo. Para o torcedor brasileiro que ainda não te conhece, conta um pouco da sua história, como você veio parar aqui na seleção brasileira. Obrigado. Cara, essa é uma boa pergunta, assim. Poder estar aqui, muitas das vezes, lembrando de tudo aquilo que eu passei para poder chegar aqui e hoje poder representar meu país, vestir a camisa do meu país, isso me dá muito orgulho. Muitas das vezes eu lembro de tudo que minha mãe passou para poder me dar as condições de vida daquela época para poder estar aqui hoje, é algo que me enche de orgulho. Tenho muito orgulho da carreira que eu estou tendo, que estou conseguindo conquistar devido ao tempo. E, cara, só me enche de orgulho mesmo e muita alegria eu poder vestir essa camisa. Só consigo expressar isso estando alegre todos os dias aqui, aproveitando cada momento, cada conselho, aquilo que o professor pode me dar, com os atletas também que eu tenho do lado. Então, é só aproveitar esse momento aqui, cara. Obrigado. Igor, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? Por 2 vezes aqui na entrevista, você já falou de sermos mais agressivos, e no segundo momento você falou, Ancelotti falou de sermos mais agressivos. Isso já foi um papo dele com vocês pós-jogo? Isso é um diagnóstico do que talvez não tenha dado tão certo na primeira partida? O que ele já está conversando, além desse ser agressivo? Você já comentou alguma coisa de te usar por conta dessa imposição, dessa força? Além do ser agressivo, ele te pede, você conta aqui, de pressionar muito, ser agressivo.
E exatamente o que talvez tenha faltado no segundo tempo? Claro, com uma linha ofensiva que poucas vezes nunca jogou junto. O que dá para pensar que ele já está falando com vocês para esse segundo jogo? Cara, eu acho que eu tiro isso devido aos dias de treinamentos, assim. Aquilo que ele pede, intensidade, comprometimento, a gente ser nós mesmos. Então, assim, eu tirei essa base disso, assim, daquilo que ele quer da gente dentro de campo. E quando ele falou comigo, queria que eu fosse mais agressivo, pressionasse mais, atacasse mais o espaço e desse essa opção lá na frente. Então, assim, foi algo que eu senti, assim, sabe, para poder falar, assim. Igor, aqui na frente, Rodrigo do canal Vamos, bem-vindo à Seleção Brasileira. Eu queria saber em que momento da sua carreira você percebeu que dava para você chegar aqui. Em que momento que você olhou e falou assim, cara, eu acho que essa possibilidade, esse sonho de chegar na Seleção Brasileira, ele pode se tornar realidade, e a partir daí como que foi controlar essa ansiedade? Cara, assim, com os números que eu estava tendo na Premier League, quando as pessoas estavam comentando que poderia surgir essa possibilidade de eu vir para a seleção, foi algo que me dava aquela empolgação, me dava um sentimento de que poderia acontecer. E fui vendo que os meus últimos jogos, que eu estava tendo um bom desempenho, fazendo os meus gols na competição mais difícil do mundo, que é a Premier League, eu tive essa conclusão de que eu poderia surgir essa possibilidade de eu poder estar aqui. E de que, se surgisse, eu queria aproveitar o máximo possível a oportunidade que o professor me desse para me poder garantir minha vaga aqui. Igor, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, belíssima sua matéria para a TV CBF, emocionante e um exemplo para todos nós. Então, acho que você é a pessoa mais adequada para dizer qual é a importância de vestir a camisa da seleção, porque tem torcedor que acha que não, o jogador vai lá e tal, não, ele prefere jogar no clube. Qual é a importância desse negócio da amarelinha e da azul? E o que você vai fazer com o quadro? Ou não vai botar no quadro, vai dar para quem essa primeira camisa? Com certeza eu vou colocar a camisa num quadro. Cara, vestir essa camisa assim é algo sensacional. É um sentimento que não tem como explicar. É só vivendo, é só estando aqui para poder saber como que é. Poder dividir vestiário com jogadores que eu só via pela televisão. Nunca imaginei se iria estar do lado deles. Mas Deus foi tão generoso comigo que me deu essa possibilidade de estar aqui com eles na seleção. É um orgulho imenso que tenho e uma realização da minha vida, a maior realização da minha vida. Igor, boa tarde. Eduardo Semblano, no canal Fui Clear e o Lance. Igor, em cima da pergunta do colega, o Brasil tem jogado muito pouco o centroavante. O Ancelotti tem preferido 4 homens de frente, sem o 9 fixo. Você medir um meio-campista, um lateral, um zagueiro, você pode medir jogar bem e jogar mal. O centroavante muitas vezes é medido pelo gol. Um gol pode salvar uma partida de um centroavante e nem foi tão boa assim. Você ter essa oportunidade, você sente que você está um gol ou 2 gols da Copa do Mundo, tipo assim, que para você, uma bola que você consiga arrematar e fazer o gol, o Ancelotti tendo muita dúvida como camisa 9, você sente que a vaga está passando por isso? Assim, você acha que um gol poderia mudar a tua história, mudar a história da seleção brasileira? Você sente isso? Um abraço e boa sorte. Obrigado. Acho que com certeza. Acho que um gol é sempre importante para um atacante. E ainda mais vestindo a camisa da seleção, acho que seria ainda mais importante para poder dar essa convicção, né, na decisão final. Mas eu acho que dentro do futebol acho que existem vários outros fatores. Eu acho que, claro, o gol é o mais importante, mas eu acho que a característica de cada jogador pode entregar dentro de um time, dentro de uma seleção. Então, eu acho que com aquelas características que eu tenho, eu acho que eu caio bem, assim. Boa tarde, Igor. João de Guimarães, Rádio Grama Esportiva. Há pouco tu falaste que está aproveitando cada momento e cada conselho que tu tem recebido. Qual o conselho mais importante que tu teve nesses últimos dias? Cara, acho que aproveitar essa oportunidade, entende? Melhorar algumas coisas que eu tenho para melhorar, estando aqui, jogando com jogadores de altíssima qualidade. Alguns outros pontos também de que, poxa, a seleção, a gente está falando da seleção, então estar aqui é algo incrível. Então, eu só quero aproveitar cada momento que eu estou aqui. Igor, Juliana aqui da Record, aqui atrás. Tudo bem?
Você falou que vocês não têm que temer ninguém, eles que têm que temer vocês. Vocês falam isso em horários mais tranquilos que vocês têm, sobre essas estatísticas? Vocês foram para o jogo contra a França, sabendo que é uma das melhores seleções do mundo, agora vão para o jogo contra a Croácia, sabendo que a seleção nunca perdeu para a Croácia. Como que é esse papo entre vocês, nos bastidores? Eu acho que é uma conversa para deixar todo mundo confortável, demonstrando a qualidade de cada um, demonstrando quão junto a gente está, dentro e fora de campo, o tanto que o professor acredita em todo mundo, em cada um que está aqui. Então, todo mundo passa a demonstrar, a falar o quão importante cada um é para a seleção e com as características que a gente tem de se impor nesse quesito. Com as qualidades que a gente tem, eu acho que assim, a gente também tem grandes jogadores com grandes futuros aqui também. Acho que a gente não precisa olhar para fora, entende? Porque aqui dentro tem grandes jogadores que podem mudar uma história aqui. Igor, aqui na tua frente, esse sem cabelo aqui, ó. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer as tuas declarações aqui. Uma forma muito humana que você colocou, um negócio muito importante. Né? Esse orgulho que você tem de vestir a camisa do Brasil. É o mesmo orgulho que eu tenho de poder acompanhar o Brasil já há quase 50 anos. É uma coisa que toca o coração da gente. E quando você relatou para o Wellington a situação que você agradeceu o empenho da sua mãe, o sacrifício da sua mãe, esse mesmo Wellington chegou para mim assim: você conhece o time do Verê? Qual é a cor da camisa do Verê? Daí eu disse para ele: amarelo e preto, né? Ele, claro que a gente está fazendo uma brincadeira, porque Verê, ele disse: Verê, o que é Verê? Conte para a gente qual foi a importância do Futebol Clube Verê para você chegar até aqui. Eu acho que foi muito importante, porque eu acho que foi o primeiro clube que acreditou no meu potencial, no meu trabalho. Foi o clube que abriu as portas para eu poder estar aqui hoje, entende? Então, assim, foi muito importante para o meu desenvolvimento, até mesmo para poder acreditar em mim também, porque até aquele momento eu tinha passado por algumas bases e não tinha passado. Então, quando eu fui aprovado lá e tive um bom desempenho lá, fui vice-artilheiro naquele ano, o Sub-17 mostrou o meu lado que eu poderia continuar, de que eu tinha um potencial muito grande pela frente. Então, assim, foi muito importante para eu poder estar aqui hoje. Igor Thiago, Chico Moedas, Cazé TV. Primeiro, muito feliz de te ver aqui. Queria te perguntar, os torcedores eles discutem muito que essa camisa 9 da seleção brasileira muitas vezes está com um jogador que não é um atacante, um 9 de ofício, né? Enfim, o futebol pode demandar diversas coisas, mas eu queria entender, acho que o jogador às vezes fala pouco, você que é um especialista da área, falar um pouquinho qual a importância de um 9 de ofício para o time e principalmente para a seleção e como você pessoalmente pode entregar, enfim, benefícios para a seleção com essas suas características. Obrigado. Cara, então, acho que todo mundo tem uma crítica no sentido de gols, né? Que um atacante, um 9, precisa fazer gols. E assim, eu acho que a única coisa que eu sei fazer na minha vida, eu acho que é isso, né? Acho que é gols. Então, assim, isso é importante para mim, poder ter essa autocrítica também de que eu preciso fazer também, de que cada oportunidade que eu tiver, eu preciso estar apto a poder fazer, e nada mais porque tendo a confiança do grupo, tendo a confiança do professor, acho que essa é uma das maiores sentimentos que a gente pode ter de confiança para a gente poder exercer o trabalho que a gente precisa exercer. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Você falou com tanta emoção, né, de vestir a camisa e da sua trajetória até aqui. E a gente tem dois caras que vestiram muito bem a camisa da seleção brasileira sentados ali. Queria, por favor, Denilson e Júnior, vocês pudessem dar um recado para esse cara que está aqui, cheio de emoção, por vestir a camisa da seleção pela primeira vez. Por favor, maestro. Ô, Ricardinho, não te vi aí. Está sem uniforme. Aqui é por idade mesmo, né? Por idade. Vou te falar só uma coisa. Faça aquilo que você falou que só sabe fazer. Pode deixar. Vai ser única e exclusivamente aquele passaporte para você estar no dia 18 de maio na lista. Amém. Faça só isso. Amém. Bom, primeiro, prazer e parabéns pela convocação e oportunidade de estar representando o país. Vi a tua convocação, vi a tua alegria junto com a tua família, isso é importante, traz esse sentimento para dentro da seleção brasileira e automaticamente isso vai chegar ao povo brasileiro, essa conexão com o povo brasileiro. Então, parabéns pela tua alegria e satisfação. Como um jogador campeão do mundo,
não meça esforço para conquistar esse título, que vai fazer muita diferença na sua vida após carreira. Parabéns pela convocação. Obrigado, Nilson. Cardinho. Igor, cumprimentei ele ali fora. Parabéns pela sua convocação. São poucos que chegam aí. Muitos tentam, muitos sonham, mas poucos chegam aí a vestir a camisa da seleção brasileira. Colocação que eu vivi, que eu posso te dar nesse momento, é o seguinte: a oportunidade, ela não avisa. Ela chega e você aproveita ela. Eu sou testemunha disso, então você que está sendo convocado pela primeira vez e outros aí, muitas vezes a oportunidade ela não bate, ela só se apresenta e aí você aproveita ela e vai para a Copa do Mundo. Boa sorte. Obrigado. Obrigado, amigos. Valeu. Até mais. Valeu, Igor.